Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o vosso conservo Fred e o Ministério EMA está em apresentação. Nós queremos apresentar um assunto de extrema importância nesta tarde. E o assunto em que nós vamos falar hoje, na verdade, vai ter a primeira parte e vai ter a segunda parte. E hoje vamos estar a falar sobre o milênio temporal de Roma, o milênio sonhado por Roma, por estadistas, por governadores, por líderes mundiais. Eles sonham ter um milênio. Na verdade, este milênio nada mais, nada menos é a contrafação do milênio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui encontramos no livro de Espírito de Profecia. E nós vamos entender, na verdade, o contexto deste milênio. Então, nosso tema é o milênio temporal, a ferida de Roma curada. Então, é o nosso assunto. Queridos irmãos, no tempo em que nós vivemos, na verdade, são tempos bastante solenes. E nós podemos ver pelos acontecimentos, conforme as coisas estão a se desenrolar, e onde o pêndulo está a se inclinar, nós podemos ver qual será o fim da história desta terra. E realmente concordamos claramente que pelos acontecimentos desses últimos dias, entendemos que Jesus Cristo ele está às portas. Enquanto que o nosso sumo sacerdote está no santuário celestial para fazer a última obra de expiação em favor da raça caída, é necessário que alguns eventos que ele próprio nos ensinou em sua palavra, no livro de Mateus capítulo 24, onde nós aprendemos claramente de que antes da segunda volta de Jesus Cristo, alguma coisa poderá vir. Então, o objetivo principal de Jesus Cristo não é sinais, mas é se servir de sinais para despertar o seu povo para poder se preparar para aquele grande acontecimento que estará vindo, para nos encontrarmos com ele no ar e a gente gozarmos a eternidade. Então, mas antes que isso aconteça, é necessário que o povo de Deus dê atenção sobre os eventos que nosso Senhor, amado e bendito Salvador, falou em Mateus capítulo 24, no livro de Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 19 e Lucas capítulo 21, como nós também temos um dicionário de cerco. Dicionário de cerco. Esse termo é novo. Vamos ter uma série intitulada por Dicionário de cerco. Na verdade, é o livro de Jeremias e livro de Daniel. Então, esses todos conteúdos que, na verdade, têm a ver sobre com o tempo do fim, o tempo em que nós estamos a viver, é necessário que sejam cuidadosamente estudados para aquilo que poderá vir. E voltando para o nosso tema, conforme eu falei no princípio, o nosso tema será o milênio temporal, que é um período da ferida de Roma. O que é o período da cura da ferida de Roma? A ferida mortal. Nada mais, nada menos, é quando o papado vai ganhar o seu poder que ele perdeu na Idade Média, no ano de 1798. Então, aquele domínio global que ele perdeu na Idade Média, então, o inimigo, através dos jesuítas, com todas as suas forças secretas, estão a trabalhar no sentido de poder encontrar um domínio sobre um reino global. E através desse lhe servir como sua mão auxiliadora, os Estados Unidos da América. Então, os católicos trabalhando nos Estados Unidos da América, desejando para poder conseguir o poder absoluto, isto é o que a profecia nos mostra claramente. E hoje, a gente vamos estudar sobre este assunto, o milênio temporal. O que é isso? Bem, Cristo ele havia falado em sua palavra. O primeiro texto está no livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, no seu versículo 1 e 2. Nós vamos entender aqui as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: mas irmãos,
Acerca dos tempos e das estações, não necessiteis que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis bem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, ponto. Nós estamos a ver aqui uns elementos muito importantes. A nota tônica das primeiras palavras que nós lemos é: acerca daqueles tempos, não precisa que ele pudesse escrever para os Tessalônicos, mas que o dia do Senhor está perto. Bem, o que na verdade significa o dia do Senhor? O que a palavra de Deus venha a dizer sobre o dia do Senhor? Então, nós precisamos entender no contexto profético, quando o Paulo falava para os Tessalônicos sobre este assunto de que o dia do Senhor estava perto, de acordo com o conhecimento teológico que ele tinha, o que na verdade tinha em mente? Então é necessário que a gente possamos ir no dicionário bíblico para sabermos realmente o que isso significa. No livro de Jeremias, abramos o mais rápido possível para sabermos o dia do Senhor, o que isso tem a ver. No livro de Jeremias, Jeremias capítulo 46, no seu versículo 10, Jeremias 46, no seu versículo 10, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, preste bem atenção, diz: porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários. Ponto. Oi, vírgula. O que significa o dia do Senhor? De acordo com esse texto, o dia do Senhor é o dia de vingança, para o Senhor se vingar dos seus adversários. E quais são esses adversários? Como é que o Senhor executa esse juízo? A última parte do texto diz a palavra do Senhor. Assim, continuando: cada devorará e fartar-se-á, embriagar-se-á com sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então, a vingança do Senhor tem a ver com a vinda de um que estava no norte. No caso, quem que se refere aqui? Babilônia. Babilônia vindo fazer a obra de extermínio aos judeus. Isto para Deus significava literalmente de que é o momento do Senhor se vingar dos seus adversários. Isto é, o seu povo que havia abandonado os seus mandamentos. Cristo, através do espírito de profecia, havia inspirado também o profeta Isaías a escrever palavras semelhantes. De Isaías capítulo 61, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. No versículo 2 diz: a pregoar o ano aceitável do Senhor, a última palavra, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, o profeta Jeremias, ao poder esboçar claramente sobre a obra de Jesus Cristo, também falou sobre o dia do Senhor. Falou sobre a vingança. O que é a vingança? É o dia do Senhor. O dia do Senhor, estamos a falar justamente de vingança. Será que Cristo, quando ele veio, isto aqui aconteceu? Vamos abrir o livro de Lucas. Abramos o livro de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 19. Já encontrei o texto. No seu versículo 41 a 44. A palavra do Senhor diz o seguinte: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tivesses conhecido também, a menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Que evento que está a se retratar aqui?
é o evento de cerco, de que poderia acontecer o cerco. E este cerco, de acordo com o versículo 44, que teria sido uma visitação de Deus para com seu povo. Noutras palavras, como é que Cristo traduziu as palavras de cerco enquanto os romanos viriam? Olhemos para o capítulo 21. Olhemos para o capítulo 21, no seu versículo 20, diz: mas quando vir de Jerusalém, entendamos, quando vir de Jerusalém cercada, então é o mesmo evento. É o mesmo evento. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, de Roma neste caso, sabei então que é chegada a hora da sua desolação. Continua. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Versículo 22 em chave, pegue o ponto. Porque dias de vingança são estes. Jeremias, capítulo 46, do seu versículo 10, diz: dia do Senhor é dia de vingança. Então, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia de vingança. Então, o que o apóstolo Paulo queria dizer aos tessalônicos quando lhe falou de que o dia do Senhor virá como ladrão de dia? Estava a lhe dizer que haveria o cerco. O cerco que ele estava a lhe dizer é justamente a vingança de Deus para com a nação que matou Jesus, que rejeitou todas as misericórdias de Deus. Vamos continuar. Então, o que isso o povo poderia entender? Com essa explicação em mente, o que o povo poderia entender? Vamos continuar. Diz, voltando para o livro de Tessalonicenses, diz, agora no seu versículo 3, voltando para o livro de Tessalonicenses, no seu versículo 3, ele já explicou sobre o cerco. Já explicou sobre o cerco, o possível cerco, de que o dia do Senhor, ou seja, o cerco será de noite. Noite, na verdade, que representa a escuridade moral, tempo de treva. Afinal, o que traz tempo de treva? É rejeitar a luz. Então, os judeus haviam rejeitado a luz. Então, poderia haver um cerco. E esse cerco, o que vai fazer? O que vai acontecer lá? Vamos ali. Versículo 3 diz: pois, quando estiverem dizendo paz e segurança, então, no cerco, depois do cerco ser montado, os que estiverem dentro do cerco, o que poderiam dizer? Paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Então, o cerco se levantou. No capítulo 2, falou do cerco, o dia do Senhor, o dia do cerco. E no versículo 3, ele agora dizendo claramente de que no cerco, os líderes poderiam persuadir o povo a dar uma mensagem falsa, de segurança falsa, para não atender a mensagem que Cristo falava para abandonar as cidades. Entenda, para abandonar Jerusalém. Então eles vão dizer, não precisam sair, paz e segurança. Quais são as próximas palavras? Então lhe sobrevirá a repentina destruição. Vamos ver como que isso aqui se cumpriu. Em que contexto isso aqui se aplicava. Olhemos aqui, grande conflito, na página 31. A serva do Senhor diz: depois que os romanos, sob Sesto, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. O que em Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 2, diz: o dia do Senhor será de noite, e o dia do Senhor é vingança, o cerco. E no cerco, versículo 3, eles vão dizer paz e segurança. Então foram cercados, isso se cumpriu literalmente. Foram cercados no ano 66 depois de Cristo, sob liderança do sexto galo. Quando ele veio, cercou Jerusalém nesse ano, o que aconteceu? O cerco foi removido. Através disso, o que houve? As palavras vão continuar. As forças judaicas, perseguindo o sexto seu exército, caíram sobre sua retaguarda com tal ferocidade que o ameaçaram de destruição total. Então, houve uma guerra, houve uma luta entre a igreja e o Estado, e uma aparente vitória sobre a igreja. Continua o texto.
foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus escaparam quase sem perca e com seu despojo voltaram em triunfo para Jerusalém. Isso é que lhes deu a mensagem de paz. Capítulo 5, no versículo 2 é o cerco. Versículo 3 diz, poderiam dizer paz e segurança. O que poderia trazer paz e segurança? Era a providência de Deus foi mal interpretada. Quando o cerco foi removido neste período, os judeus começaram a dizer não há necessidade de abandonar Jerusalém. Paz e segurança. O inimigo está vencido para sempre. Vamos ver as conotações proféticas sobre estes acontecimentos. E diz, continuando nas palavras, diz, no entanto, este êxito aparente apenas diz, arrecadou males, inspirou-lhe aquele espírito de pertinaz e resistência aos romanos que celeremente trouxe indescritível desgraça sobre Jerusalém. Vamos estudar o assunto que apresentou o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. No versículo 3, paz e segurança. O que poderia vir depois de paz e segurança? A destruição total. Conforme ele disse, a destruição viria como uma mulher que estava para dar luz, de maneira alguma eles escapariam. Será que isso aconteceu literalmente conforme foi profetizado, sim? Sim! Cumpriu-se. Agora, o nosso ponto aqui não é estudarmos sobre o cerco de Jerusalém. São mensagens conhecidas, mas é a gente vermos conforme as coisas aconteceram no passado e como possivelmente poderá acontecer no tempo em que nós estamos a viver. Vamos continuar no livro Grande Conflito, na página 21. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião e apresentando-se ao encontro, ou seja, apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Então, Jerusalém representa o mundo endurecido. A serva do Senhor vai continuar. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Então, aquele acontecimento é uma sombra. Então, vamos explorar alguns detalhes que aconteceram no tempo do cerco e como possivelmente esses acontecimentos locais podem se desencadear em acontecimento gigantesco global. Bom, a palavra do Senhor diz, na cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pé a sua lei. O que representa Jerusalém? O mundo. O que representa a destruição? 7 últimas pragas. Mas o que representa então o cerco? Esses eventos. Bom, vamos continuar aqui, pelo menos explorando 3 acontecimentos principais. No tempo do fim, quando é que houve o primeiro cerco? Eu acredito que os adventistas do 7º dia em particular poderiam passar mais tempo a estudar assuntos como esse para nós sabermos em que tempo nós estamos. Bem, em 1888 aconteceu o primeiro cerco. Em que ano? 1888 aconteceu o primeiro cerco para os adventistas do 7º dia. E como aconteceu no tempo de Jerusalém, o cerco, sob liderança do 6º galo, o cerco foi removido no ano 66 depois de Cristo. Assim também aconteceu no tempo da serva do Senhor, através do argumento apresentado por Ate John, onde os argumentos foram poderosos e o cerco foi removido. Então estamos a ver, o tipo alcançou o antítipo. Qual é o período que seguiu o cerco no tempo de Jerusalém? Foi o período de paz. Exatamente isso. Então, desde o tempo do cerco, que aconteceu em 1888, até os nossos dias, o mundo está a viver num período de paz. Nesse segundo ínterim de cor vermelha,
nós podemos ver o período em que nós nos encontramos. Qual é o período? O período de uma aparente paz, segurança. Parece que o decreto dominical não virá, mas o decreto dominical virá. Então, essa paz que o mundo vai gozar, esta aparente paz, é esta que nós estamos a estudar, que é o milênio temporal, o milênio de paz. O que a serva do Senhor falou sobre este momento de paz? Eu vou ler aqui uma citação um bocado longa, mas eu espero que tenhas paciência. Diz a serva do Senhor no livro Maranata, Grande Conflito, mas está em Maranata, na página 191, no parágrafo 4, diz: as igrejas de nosso tempo estão procurando o engrandecimento mundano e acham-se tão pouco disposta a discernir a luz das profecias e aceitar as evidências de seu cumprimento, as quais revelam que Cristo virá em breve, como sucedeu com os judeus no tocante ao seu primeiro aparecimento. No aparecimento de Cristo, através da mundanidade, a igreja de Deus não conseguiu aceitar Jesus, não discerniu o tempo da sua visitação. Continuando, eles aguardavam o reino temporal e o triunfante Messias em Jerusalém. Aplicando o texto, as palavras vermelhas: cristãos professos do nosso tempo estão esperando a prosperidade temporal da igreja, na conversão do mundo e na posse do milênio temporal. Aqui está. Então, aquele tempo de graça, tempo de prosperidade, é que os mundanos estão a lutar para poder adquirir. O que eles querem, na verdade? Querem um milênio temporal. Eles querem o reino terrestre. Eles não querem ir para o céu. Eles querem que o reino de Cristo seja estabelecido aqui. Isto é a falsificação de Satanás. Vamos continuar com a cita. Diz, a citação da serva do Senhor diz: católicos, protestantes e mundanos juntamente assentarão a forma de piedade, destituído de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Então, há uma falsificação de milênio, sim? Sim! Isso é que está escrito, está revelado. Então, o que é a nova ordem mundial? O que é o decreto dominical? Nesse tempo de paz, enquanto que o primeiro cerco foi removido, neste cerco que nós encontramos antes da destruição do mundo pela ocasião das 7 últimas pragas, o que está a acontecer? O que na verdade está a ocorrer? É que católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade. Será que isso vai nos levar a que tipo de evento? E quais são os possíveis acontecimentos que poderão se desenrolar no cerco? Que na verdade este cerco do povo de Deus que está sendo montado, e no decreto dominical, que na verdade será agora um milênio para Satanás desfrutar o seu governo que ele desejou estabelecer há anos. O que na verdade vai acontecer lá? Vamos continuar a ler. Diz, esta citação é longa, mas eu quero que tenha paciência. Diz a palavra do Senhor: vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, pleiteando as infalíveis promessas de Deus, ao passo que os ímpios se achavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Eles ridicularizavam nossa debilidade, escarneciam da pequenez de nossos números, insultavam-nos com palavras destinadas a ferir profundamente. Acusava-nos de assumir uma posição independente de todo o resto do mundo. Continua. Eles haviam suprimido os nossos recursos. O que isso está acontecendo? Que evento é esse? Em que contexto o povo de Deus estará vivendo nesse tempo? É no tempo do decreto dominical, em que o nosso povo será destituído dos recursos. Esse é o tempo de não entesourarmos para o mundo. Quem tesourar para o mundo ficará colado nele. A palavra do Senhor diz: onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Se o coração do povo de Deus estiver no recurso,
Obviamente, então, eles ficaram com recursos sem Deus. Continuando. Para que não pudéssemos comprar nem vender. Qual é o texto esse? Apocalipse 13, 16, 17. E faziam alusão à nossa objeta pobreza e condição aflita. Não conseguia discernir como podia viver sem o mundo. Éramos dependentes do mundo e deveríamos aquecer aos costumes, práticas e leis do mundo, ou sair dele. Se fôssemos no mundo, o único povo favorecido pelo Senhor, as aparências de nenhuma terrivelmente contra nós. Continuam as palavras vermelhas. Eles declaravam que possuíam a verdade, que havia milagres entre eles, que anjos do céu falavam e andavam com eles. Quem estão a declarar isso, irmãos? São mundanos que tinham a verdade. Na verdade não tinham a verdade, é a falsidade que tinham. Dizem que havia milagres entre eles. Qual é a obra deles? Mateus capítulo 24, a obra dos falsos profetas. E diz que os anjos do céu falavam com ele e andavam com eles. Qual é este evento? Qual é este evento? Este é o evento da externalização da hierarquia. Em que ano poderia acontecer isso? Vamos depois ler. Diz que eram exercidos no meio deles grande poder, sinais, prodígios, e que isso constituiria um milênio temporal que haviam aguardado por muito tempo. Então qual é o milênio? É um tempo de paz, aparente paz e segurança, que aconteceu no tempo dos judeus. É um momento em que os doentes aparentemente serão curados através do poder dos anjos maus. E é um momento em que os anjos maus tomarão a forma dos homens, conforme diz o grande conflito, capítulo 32. Irmãos, o tempo é curto. Continuando na carta de Maranata, na página 210, para terminar, diz: o mundo todo estava convertido e harmonia com a lei dominical. E este pequeno e débil povo erguia-se em desafio às leis do país e às leis de Deus, pretendendo ser únicas pessoas corretas sobre a terra. Com base nesse texto, a parte importante que nós queremos extrair lá: quando é que na verdade essas coisas vão acontecer? De acordo à profecia bíblica, nos aponta claramente para o decreto dominical, de que o decreto dominical, os esforços de Satanás, os esforços do Papa de Roma, os esforços dos líderes mundiais, nada mais, nada menos é desfrutar este momento em que, através da companhia desses anjos caídos que operarão milagres através dos seus servos, esses anjos caídos que andarão com os homens farão a personificação, esses anjos caídos exercerão grande poder para poder embaraçar a obra de Deus no tempo do fim. Então, em que tempo isso poderia acontecer? Meus irmãos, temos uma profecia, a profetisa de Satanás, Alice Berg. Nós conhecemos essa profetisa. Ela escreveu isso no seu livro Reaparecimento de Cristo, ou a externalização da hierarquia. Ela disse alguma coisa muito importante que eu gostaria de ler nesta primeira parte. Diz: há um grande novo movimento acontecendo. E há uma tremenda interação acontecendo. Aumentando, isso continuará até o ano de 2025. Então, que ano que poderia começar essas manifestações? 2025. Fica com a mente essa data. 2025. Durante os anos seguintes, quais são os anos procedentes de 2025? 26, 27, 28, enfim. Durante os anos seguintes, entre agora e então, grandes mudanças ocorrerão na Terra. E na grande Assembleia Geral da Hierarquia, realizada como de costume a cada século em 2025. A data será, com toda probabilidade, marcada para o primeiro estágio de exteriorização da hierarquia. Isso é diabólico e é verdade. Nós não precisamos, queridos irmãos, nos alarmar contra esses fatos. Então, a partir deste ano poderia se marcar
um evento através do qual poderia acontecer grandes acontecimentos. Por que nós temos o projeto da RT Foundation, intitulado Projeto 2025? Será que eles não poderiam colocar Projeto 2027? Projeto 2000 e quê? Essa data é uma data profética, uma data da última geração. Pega o ponto. Satanás, ele estuda as profecias. Satanás, ele conhece as profecias. Por isso, vou apresentar um assunto falando sobre a aparição de alguns OVNIs, alguns seres extraterrestres, na verdade, que são anjos maus. O que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, é o cumprimento desta profecia, porque isso já estava nas profecias deles, de que no ano 2025 poderia se marcar o tempo de grandes mudanças. O que diz Eventos Finais, capítulo 1? A serva do Senhor diz que grandes mudanças estão prestes a acontecer e o tempo e os acontecimentos finais serão rápidos. Irmãos, o tempo é curto. Satanás, ele sabe que o tempo é curto. O projeto 2025 da RT Foundation, diz o Kevin Robert, ele disse que o objetivo principal do projeto 2025 é um projeto político que tende para trazer reformas políticas, reformas acadêmicas, reformas religiosas, reformas sociais, reformas em todos os âmbitos, até reformas culturais. Então, o projeto 2025 não é simplesmente o projeto para a direita. O próprio Kevin Robert, ele disse claramente que ainda que a esquerda ganhe, nós também temos o projeto mesmo para eles. Então, o problema não é com a direita. O problema tanto com a direita como com a esquerda, todos os lados são braços de Satanás para fazer a sua obra no tempo do fim. Queridos irmãos, a gente estamos no tempo do fim. Na segunda parte, eu trarei atualizações todas completas sobre fala desses homens relativamente sobre os acontecimentos do tempo em que nós estamos a viver. Então, o que como povo de Deus nesses últimos dias devíamos fazer? Como povo de Deus, estaríamos mais envolvidos com o trabalho de Deus, em oração, em contrição, rogando ao Senhor para que em nós haja uma preparação genuína que nos capacita a receber a plenitude do Espírito Santo. Sem Ele, nós não poderemos fazer nada. Então, cada vez mais sempre o sonido está a tocar. Cada vez mais sempre a mensagem está a tocar. Cada vez mais sempre a mensagem está a chegar ao público. Cada vez mais sempre estamos a ver que para o povo de Deus as coisas serão fáceis. Não serão fáceis. Isso é o que eu queria dizer. Não serão fáceis. Este não é o tempo para o povo de Deus tesourar as suas esperanças para o mundo. Não. Esse é um tempo em que o povo de Deus poderia estar mais preparado para aquilo que está para acontecer. Isto é, entrando no dicionário do cerco. Qual é o dicionário do cerco? Jeremias, o livro de Daniel, Apocalipse, são dicionários do cerco. Sabe, aquele que não conhece a profecia será inspirado pelo diabo para repetir a história. Então, o tempo que nós estamos a viver é tempo solene. Preparai-vos. Preparai-vos por aquilo que está para vir, para nós podermos suplicar ao Senhor para que Ele nos possa selar com o seu Santo Espírito, porque o tempo realmente é bastante curto. Aqui terminamos a nossa primeira parte. Que o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, venha nos abençoar. Maranata, o Senhor logo vem. Amém.